eu diria, ao Ceará, e talvez a uma vertente da sociedade política liberal de se apropriar, por exemplo, desse tema, né? Na medida em que, de fato, como já falei, a escravidão já no Ceará representava alguma coisa de bastante reduzida, né? Aqui no Ceará, na Sociedade Cearense Libertadora, muitos senhores de escravos passaram a fazer parte desse movimento. É tanto que libertaram seus escravos perto do lançamento da Sociedade Cearense Libertadora. E pessoas ligadas a questões políticas, claro, que queriam ver a libertação dos escravos. Aqui no Ceará mais fácil, porque a província ela já não tinha mais tanto escravos quanto o Sudeste brasileiro tinha. A partir de 1850, com o tráfico interprovincial, foram vendidos muitos escravos do Ceará para o Sul. Então o Ceará já não tinha tantos escravos, o que facilitou a campanha abolicionista. A primeira organização abolicionista foi o grupo Perseverança e Porvir, que foi fundado em 1879, numa comemoração aos 8 anos da Lei do Ventre Livre. Quem formava a Perseverança e Porvir eram essencialmente estudantes, segmentos da classe média influenciados pelas ideias liberais, influenciados pela abolição da escravatura nos Estados Unidos, que aconteceu em 1865, ou pelas próprias ideias de liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa. O grupo Perseverança e Porvir acabaria originando, um ano depois, a Sociedade Cearense Libertadora. Talvez a maior expressão da Sociedade Cearense Libertadora seja o João Cordeiro. Há uma história que é contada, a gente acredita que talvez haja um certo folclore nisso aí, que o João Cordeiro teria enfiado um punhal. João Cordeiro, sobre uma mesa, colocou um punhal e defendia os membros daquela organização que se colocava como carbonária a abolição de qualquer forma, não só através da forma legal, mas também através da luta, da violência revolucionária. Um punhal cravado sobre a mesa. Esse órgão tinha um jornal que divulgava suas ideias liberais, abolicionistas. Era o jornal O Libertador. Eu acredito que há muito influência do Silva Jardim nessa suposta radicalidade. O Silva Jardim é que dizia que um negro que mata o seu senhor, um negro escravo que mata o seu senhor, o faz em um ato de legítima defesa. Numa resposta à Sociedade Cearense Libertadora, foi fundado o Centro Abolicionista. Talvez a grande expressão do Centro Abolicionista tenha sido o Barão de Studart, exatamente para que a abolição fosse conquistada, mas sem violência, sem radicalidade, preservando uma certa ordem. Esses movimentos merecem muito destaque a figura do Chico da Matilde, o Francisco José do Nascimento, que ficou imortalizado como o Dragão do Mar. O dragão é uma lenda, e as lendas não morrem jamais. A figura do Dragão do Mar merece muito destaque na luta abolicionista do Ceará. Um deles que tentou beneficiar os escravos foi a Lei de Sexagenário, que dava a libertação dos escravos a partir de 60 anos de idade. Tentou ajudar, mas não adiantou muito, porque raramente um escravo chegava até 60 anos. O seu tempo de vida era no máximo 40 anos. E se chegasse aos 60 anos, o que é que o escravo poderia fazer? Velho, né? não tinha trabalho. A Lei do Ventre Livre também, que tentou beneficiar os escravos, libertava todos os filhos de escravos ao nascer, mas assim, teria que continuar sob a tutela do senhor de engenho até 21 anos. Só que assim, da adolescência até a maior idade, é onde o filho de escravo teria mais força no trabalho. Então, teria que trabalhar também para o senhor de engenho. Aí sim, veio a grande lei, foi a Lei do Dragão do Mar, né, conhecido como José do Nascimento, que ele reuniu os jangadeiros, né, e determinou que a partir daquele dia, nenhum escravo mais passaria pelo mar, né, tráfico de escravos. Então,
Por isso que ele ficou conhecido como Dragão do Mar. E, na verdade, foi uma lei, assim, foi um movimento que ajudou bastante para libertar os escravos aqui no Ceará. O Dragão do Mar foi muito importante, porque ele mostrou outra visão sobre a escravidão. Quer dizer, ele queria o tipo de liberdade e os outros não queriam. Os elites, estou falando. Porque o Dragão do Mar foi um líder dos jangadeiros. Ele era mulato. A maioria, os jangadeiros eram mulatos e outros ele trabalhava, eram alguns escravos também, como José Napoleão. Então, eu acho a visão dele bem diferente dos elites, porque a concepção de liberdade para ele, acho, foi mais profundo que outros. Os elites, o centro, a sociedade cearense, liberdade, eles queriam terminar com a escravidão, mas eles queriam terminar com a escravidão, sim, mas eles não queriam mudar da vida do povo. Tudo bem, eles queriam terminar a escravidão, mas eles não lutam por transformar o povo e escravos. Eu acho que o Dragão do Mar queria terminar com a escravidão, mas também queria transformar a vida do povo. Então, eu acho isso uma grande diferença entre ele e os outros elites. O contexto político da abolição da escravatura no Ceará era de predomínio de forças liberais, de forças que se contrapunham à utilização do braço escravo, identificados como o atraso, como contrários ao progresso. Uma circunstância econômica que também favorecia bastante. A seca de 1799 destruiu a economia, praticamente destruiu a economia cearense. Em função da seca, muitos proprietários julgaram que era muito oneroso manter homens e mulheres na condição de escravos. O aumento do tráfico interprovincial de escravos, a mobilização dos jangadeiros, o momento em que a causa abolicionista passou a ser uma causa de massas. O povo cearense, notadamente o povo da capital, abraçou a luta abolicionista. A própria contradição de você ter um imperador que era contrário à escravidão. Então ficava mais do que claro que a abolição da escravatura no Ceará era uma questão de tempo. E não demorou muito. O Ceará, no dia 25 de março de 1884, esta é a principal data, é a efeméride fundamental da história cearense. O Ceará foi a primeira província do Brasil a abolir a escravatura. O contexto político e econômico, primeiro, é uma das questões fundamentais. O Ceará tinha menos escravos, quantitativamente menos escravos que as outras províncias. Então, cedo, a província do Ceará teve que colocar outros tipos de trabalhadores para ajudarem, por exemplo, nas atividades econômicas. A isso se juntou o trabalho escravo com o trabalho livre, que deu início a uma população mais mestiça, uma população mais misturada, misturando tanto o africano, o indígena, misturando com o trabalhador livre, pobre, branco, que era considerado na época. E isso foi sendo a alternativa econômica para o Ceará nas suas atividades. Então, tanto na agricultura, na plantação da cana no sul do Ceará, na região do Cariri, na plantação do algodão, na plantação para subsistência, esses trabalhadores foram sendo misturados. Trabalhadores livres e trabalhadores escravos juntos, na lida, no eito, embora nem sempre fazendo os mesmos serviços. Politicamente já havia um movimento, o chamado Barão de Aracati, ele em 1850 e 1852 ele tenta
promulgar uma lei de liberdade do ventre escravo, muito parecida com a lei que foi promulgada em 28 de setembro de 1871, que ficou conhecida como Lei do Ventre Livre. Só que a lei que ele tenta promulgar, ela é muito mais para a liberdade dos escravos do que uma recompensa econômica para os senhores, porque a grande questão da abolição é entre senhores que tinham a propriedade dos cativos e esses cativos libertar, mas libertar significava extorquir a propriedade dos senhores. Por isso que eles se opuseram, e muitos deles, até depois da abolição aqui no Ceará, continuaram mantendo seus escravos. Milagres, no interior do Ceará, na região do Cariri, teve escravos até 1886, 2 anos depois de proclamada o fim da escravidão aqui no Ceará.